Bom dia, turma. Agora vamos fazer o estudo do sinal de uma função afim. Como a gente viu no vídeo anterior, a função ela pode ser crescente ou decrescente. Só que mesmo ela tendo uma classificação de crescente e decrescente, ela ainda assim apresenta pontos em que a imagem ela é maior do que zero e pontos que a imagem é menor do que zero. Então aqui, por exemplo, nós temos dois casos, tá? Nós temos o primeiro caso, onde A é maior do que zero, o que significa que essa função é crescente, e o segundo caso, onde A é menor do que zero, o que significa que essa função é decrescente. O que a gente pode observar nesses dois casos? Que quando A é maior do que zero, os valores do y que vão ser decrescentes, que é nessa região aqui em vermelho, eles vão ser os valores que vão ser menores do que a raiz da função. Então a raiz da função ela vai marcar o ponto aonde a raiz vai ser, aonde os resultados de y da imagem vão ser menores e a partir da onde vão ser maiores do que zero, tá? Então aqui, quando A é maior do que zero, quando a função é crescente, antes da raiz da função, a imagem sempre vai ser negativa. Depois da raiz da função, a imagem vai ser positiva. Agora, o contrário, quando o A é menor do que zero, quando a função é decrescente, a gente vai ter, antes da raiz da função, valores maiores do que zero para o y, e depois da raiz da função, valores menores do que zero. Vamos botar aqui em números para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui, exemplo A, f de x igual a x mais 4. Primeiro passo, determinar se a função é crescente ou não. Então, eu analiso o A, meu A aqui é 1, então a função é crescente. Segundo passo, calcular a raiz da função. Então, f de x vai ser igual a 0. Eu vou ter x mais 4 igual a 0, x igual a menos 4. Então, eu tenho a raiz da função e eu tenho se a função é crescente ou decrescente. Então, eu vou montar aqui um mini gráfico. Então, minha raiz da função está marcada aqui. Passei a linha crescente, tá? Marquei aqui também o coeficiente linear, que é o número sozinho, né? E representei aonde que é maior e aonde que é menor. Então, quando a minha função é crescente, antes da raiz da função, são valores de y que vão ser negativos. Ou seja, valores da imagem que são menores do que zero. Depois da raiz da função, eu tenho os valores de y que são positivos. Ou seja, imagem maior do que zero. E aqui, esse ponto aqui, ele já me mostra isso. Porque ele é um valor de x que é maior do que a raiz da função, tá vendo? Quando a gente marcou o ponto aqui, significa que ele está com zero. Então, x vale 0, 0 é maior do que menos 4, e olha o valor da minha imagem, é maior do que 0, tá? Então, esse ponto aqui já me disse isso. Agora, vamos para o outro exemplo. Nós temos aqui, no item B, a função g de x igual a menos x mais 2. Então, aqui nós temos, primeiro passo, calculando o A. Então, A é menos 1, tá vendo? A função é decrescente. Calculando a raiz da função agora, g de x vai ser igual a 0. Então, eu tenho menos x mais 2 igual a 0, menos x igual a menos 2, multiplica por menos 1, x igual a 2. Então, a raiz é 2 e a função é decrescente. Aí, a gente vai lá para o gráficozinho e monta. Então, aqui, marquei a raiz da função, que é 2. Marquei o coeficiente linear, que também é 2. Tracei a reta decrescente, o que eu posso observar? Antes da raiz da função, os valores da imagem são positivos, maiores do que zero. Depois da raiz da função, os valores de y vão ser negativos, ou seja, a imagem vai ser menor do que zero. E mais uma vez o coeficiente linear me mostra isso. Por quê? O ponto dele aqui no gráfico é dele combinado com o zero de x. Então, o 0 é menor do que o 2, que é a raiz da função. E o y está sendo positivo. Então, é isso que mostra o gráfico quando a gente faz o estudo da função. A gente não precisa montar o gráfico completo para poder determinar onde a imagem vai ser positiva e onde a imagem vai ser negativa.